Olá! A gente já parou para pensar que a arte é, na verdade, um grande espelho da alma de uma nação? Pois é, através dela a gente consegue ver as transformações, as lutas, as alegrias de um povo todo. Então, vamos embarcar juntos nessa viagem fascinante pela história da arte brasileira. E a nossa grande questão de partida é justamente essa. Como é que pinceladas, esculturas, instalações, como é que tudo isso consegue narrar a jornada tão complexa que é a do Brasil? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. Olha só, esse aqui é o nosso mapa do tempo. Cada uma dessas paradas que a gente vai fazer, desde a colônia até a arte de hoje, revela uma virada de chave, sabe? Uma nova forma de o brasileiro se enxergar e se entender no mundo. Vamos começar essa jornada? Nossa primeira parada, então, nos leva lá para o comecinho de tudo, quando a identidade brasileira ainda estava sendo formada. A arte daquele tempo, claro, era muito, mas muito influenciada por Portugal e principalmente pela fé. No período colonial, a arte era basicamente uma ferramenta da fé. As igrejas, que eram o centro da vida social, acabaram se tornando as grandes galerias de arte da época. E cada escultura, cada pintura, não era só decoração, não. Era uma verdadeira aula de catequese visual, contando histórias sagradas para uma população que, em sua maioria, não sabia ler. E aí, no meio desse universo quase todo masculino, surge uma voz muito singular: Soror Maria do Céu. Imagina só, dentro dos muros de um convento, ela não só praticava sua fé, como a transformava em arte. Ela se tornou uma das primeiras artistas mulheres a deixar sua marca. Uma pioneira, sem dúvida. Como a independência do Brasil, nasce um sentimento novo no ar. Pela primeira vez, os artistas sentiram aquela urgência de olhar para dentro e se perguntar: afinal, quem somos nós? E a resposta, bom, a resposta estava na paisagem exuberante, nas cenas do dia a dia, nos rostos do povo que formavam essa nova nação. E por falar em novos olhares, a gente precisa conhecer Abigail de Andrade. Numa época em que o lugar da mulher era o espaço privado, ela teve a ousadia de levar o privado ao público. Foi uma das primeiras a expor profissionalmente, e as telas dela, que mostravam a vida como ela realmente era, não eram só arte, não. Era um ato de coragem que abriu as portas para muitas outras artistas que vieram depois. Agora, a gente precisa se preparar para uma verdadeira revolução. O modernismo não chega, ele invade como um terremoto. Foi um momento em que os artistas simplesmente decidiram romper com o passado e criar algo que fosse autenticamente, inconfundivelmente brasileiro. E o epicentro desse terremoto todo foi a Semana de Arte Moderna de 1922, lá em São Paulo. Tenta imaginar a cena. O público, super acostumado com a arte tradicional, de repente se depara com pinturas, músicas e poemas que quebravam todas as regras. Foi um escândalo para uns, uma revelação para outros, mas uma coisa é certa: ninguém saiu de lá indiferente. E olha só como a mudança foi radical. De um lado, a gente tinha a arte acadêmica, cheia de regras rígidas, com um olhar sempre voltado para a Europa. Do outro, a arte moderna. Liberdade total e uma fome, uma vontade imensa de encontrar a tal da identidade brasileira. A virada foi drástica. E bem no olho desse furacão estava ela, Anita Malfatti. As cores vibrantes, as formas ousadas dela foram um escândalo. Ela foi criticada duramente, mas essa polêmica toda acabou acendendo o pavio da revolução. Foi o choque causado pelo trabalho dela que uniu os modernistas e deu a força que eles precisavam para mudar a arte brasileira para sempre. Com as portas totalmente abertas pelo modernismo, a palavra de ordem passou a ser uma só: experimentação. Os artistas começaram a explorar novos materiais, novas ideias e a questionar a própria definição do que é, afinal, a arte. E essa busca por experimentar nos leva a um artista que questionou absolutamente tudo. Para ela, a arte não era algo para ficar pendurado na parede para ser admirado à distância. Não, a arte devia ser uma experiência, algo para ser tocado, sentido, vivido. Essa artista era Lygia Clark. E aqui está a grande genialidade do trabalho dela: a participação. Vamos pensar nos famosos bichos, aquelas esculturas de metal articuladas. Eles não eram nada se ficassem parados numa prateleira. A arte só acontecia de verdade quando alguém pegava, dobrava, sentia. A obra só se completava nas mãos de quem interagia com ela. E essa citação resume perfeitamente a filosofia dela. A arte é o seu ato. Ou seja, a arte não está no objeto em si, mas na ação de interagir com ele. Uma ideia revolucionária que mudou completamente a relação entre a obra e o público.
Se a Lígia Clark convidava o público a participar, outra Lígia, igualmente genial, convidava à reflexão em tempos muito, muito difíceis. Lígia Pape criou sua arte durante a ditadura militar, um período sombrio em que a liberdade de expressão era um luxo perigoso. Num tempo em que as palavras podiam ser perigosas, Lígia Pape usou a abstração como uma ferramenta poderosíssima de resistência. As suas formas geométricas, as cores vibrantes, carregavam mensagens sutis, críticas inteligentes que conseguiam driblar a censura e comunicar o que não podia ser dito abertamente. E assim, a gente chega nos dias de hoje. A arte contemporânea é um verdadeiro caldeirão de influências, sabe? Mistura tudo que veio antes e ainda adiciona as complexidades e as tecnologias do nosso tempo. E uma das artistas mais potentes da atualidade é a Adriana Varejão. O que ela faz é mergulhar a fundo nas feridas da nossa história. Pensa naquelas obras dela que imitam azulejos portugueses, só que eles estão rachados, expondo uma espécie de carne vermelha por baixo. É uma metáfora visual muito forte sobre as violências que estão escondidas sob a superfície da nossa colonização. Olhando para trás, a gente vê uma linha que conecta tudo. Da fé da Soror Maria do Céu, lá no período colonial, até a crítica histórica da Adriana Varejão hoje em dia, a arte tem sido uma cronista fiel da jornada brasileira. Ela vem registrando nossas transformações, nossas dores e nossas esperanças. E tudo isso nos traz de volta à nossa questão inicial, só que agora com um novo desafio. Se a arte de hoje é o nosso espelho, que Brasil ele está refletindo? A resposta? Bom, a resposta fica para cada um de nós.